Quem sou eu pra que o grande você não sabe? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Hoje, 10 de junho, começando o programa com provérbios, palavras de sabedoria. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Temos como título Longânimo versus herói da guerra. Embora um herói da guerra seja importante em muitas áreas da vida humana, com o fim de se ter algum sucesso a médio ou longo prazo, o longânimo é muito mais útil, pois representa a base ou fundamento que sustenta essas áreas. É mais fácil ser um professor que dá uma aula fantástica que arrebenta o coração dos alunos do que ser uma mãe que cuida com paciência e renúncia de todas as necessidades vitais de seus filhos. Faça sol, faça chuva, ela é a base da sustentação deles. Por essa razão, Deus precisa de nós para cuidarmos com amor e longanimidade dos seus filhos na igreja, alimentando-os e pastoreando-os como pais e mães. Seja no lar ou na edificação da igreja, é extremamente útil sermos aperfeiçoados em toda a humildade, mansidão e longanimidade e aprendemos a suportar uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Efésios 4:2-3. Essas características são o alicerce e estrutura de qualquer família, principalmente da família de Deus, que é a igreja, pois são essenciais para o crescimento consolidado dos membros e consequente multiplicação. Vamos valorizar as práticas básicas, tais como a oração, comunhão com o Senhor, leitura da Bíblia e dos livros espirituais, as reuniões da igreja, o pastoreio dos novos membros. Também devemos permitir que o Senhor trabalhe na nossa humanidade, no trato com o cônjuge, com a família e com outros. Com certeza, Deus terá caminho para fazer a sua vontade. Amém? Graças a Deus, mais um dia de programa Mães Amorosas. Bom dia, queridas ouvintes. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amém, amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 10 de junho. Vamos começar a leitura do alimento diário da série Palavra, Vida e Edificação, segundo o Evangelho de João. O título dessa série, Você quer receber o cuidado de Jesus? Autor Pedro Dong. Leitura bíblica, Gênesis 3, do 1 ao 7, Deuteronômio 11, 26,
João 9, 40 a 41 e João 10, 11. O ler com oração está em João 9, 39, que diz: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus veio ao mundo para juízo. O tema da mensagem desta semana é: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em sua primeira vinda, Jesus veio fazer separação entre os que não veem e os que acham que veem, entre os que se julgam bons e justos aos próprios olhos e os que se julgam pecadores, que nada são, se humilham e creem na palavra do Senhor, conforme podemos conferir em João 9,39. Assim como fez com Israel, o Senhor também põe diante de nós a bênção e a maldição, conforme está em Deuteronômio 11:26. A escolha é nossa. Escolher a bênção é seguir a voz do bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, conforme está em João 10:11. Nós o seguimos porque reconhecemos sua voz na palavra profética e somos conduzidos a pastagens verdejantes, onde há alimento em abundância, como nos diz o Salmo 23, do 1 ao 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. No tempo em que viveu fisicamente na terra, Jesus enfrentou dificuldades. Os judeus julgavam-se muito esclarecidos, porém não conseguiam entender o que Jesus falava. O Evangelho de João registra a pergunta deles: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, ó Senhor Jesus. Isso está em João 8, do 25 ao 27. Apesar de Jesus falar com muita clareza, os judeus não conseguiram entender. Não percebiam que Jesus era o próprio Eu Sou, vindo da parte do Pai, o verdadeiro. Por isso nada falava por si mesmo, mas unicamente as palavras do Pai que o enviara. Jesus ainda esclareceu aos judeus que viera a este mundo para juízo, para estabelecer um marco. E por isso as pessoas foram separadas em dois grupos. Um grupo é dos que não veem e reconhecem isso. O outro grupo, representado pela religião judaica, é dos que acham que veem e servem a Deus, porém sua fonte é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, eles servem a Deus com base no conceito do certo e errado, que procede da árvore cujo fruto a serpente induziu Eva a comer, fazendo-a desobedecer ao Senhor e provocar a queda do homem. Isso está em Gênesis 3, do 1 ao 7. Diante disso, devemos ser cuidadosos em garantir que servirmos a Deus conectados à árvore da vida. Do contrário, seremos conduzidos a viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus veio para juízo, separando aqueles que vivem e servem a Deus, com tradições e conceitos da árvore do conhecimento do bem e do mal, daqueles que vivem conectados à árvore da vida e desejam receber a vida e cura pela fé no enviado. Os fariseus eram incapazes de reconhecer a própria cegueira e insistiam em dizer que viam. Afinal de contas, se eles achavam que viam, não precisavam de Jesus e, consequentemente, estavam impossibilitados de receber dele a cura, conforme está em João 9, 40 ao 41. O diabo lhes havia cegado o entendimento, como nos revela o versículo a seguir, que está em 2 Coríntios 4, 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A cegueira tomou conta da humanidade desde que a serpente induziu Eva a duvidar do próprio Deus. Gênesis 3, do 1 ao 7. Por isso estejamos atentos para não cair na cilada do inimigo que nos leva a duvidar da palavra de Deus.
No momento em que os olhos de Adão e Eva foram abertos pela mentira de Satanás, eles ficaram cegos. Contaminados pela serpente, consumaram a desobediência à palavra de Deus. Não sejamos esses que são enganados e, por ter os olhos abertos pela serpente, começam a ver as falhas e defeitos. O intuito de Satanás é provocar ainda mais cegueira e rebelião. Não sejamos esses que supõem ver, e sim os que desejam ser curados. Reconheçamos nossa cegueira e clamemos: Senhor, eu sou cego, mas quero ver. Reiteramos que o Senhor Jesus veio para estabelecer esse juízo. Se alguém disser, eu sou cego, mas quero ver, ele o atrairá para si. Porém, o que insiste estar vendo não precisa de cura, e para esse a sentença é: subsiste o vosso pecado, conforme está em João 9,41. Fica assim evidente a conotação negativa de os olhos de Adão e Eva terem sido abertos após comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É preciso humildade e simplicidade para reconhecer que somos cegos, a fim de fazermos parte do grupo dos que serão curados pelo Senhor. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é nosso Senhor. Tuas são palavras, chove sobre mim, e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Como a chuva. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos iniciando a nossa programação com a leitura bíblica, dia 10 de junho. O tempo está passando muito rápido, né, irmãs? Já estamos aqui já no metade do ano, bem dizer. Então, quero continuar, né, remindo o tempo junto com vocês, porque os dias são maus, né? Então, nós que estamos cooperando, né, com o Senhor, apressando a sua volta, graças a Deus tivemos a visão, né, de que não podemos perder nosso tempo. Então, todo o tempo que nós já perdemos pode ser remido, ou seja, comprado de volta, porque ainda estamos na era da igreja. Mas essa era vai se findar quando o Senhor Jesus voltar. Então, se nós estivermos com as nossas vasilhas cheias do azeite, né? A vasilha tipifica a nossa alma e o azeite tipifica o Espírito Santo, que já está no nosso espírito e está se expandindo para a nossa alma, que é mente, vontade e emoção. Então, que todas nós possamos ser como as virgens prudentes que aguardam a vinda do Senhor. Então, se você está aguardando a vinda dele, isso significa que você não está perdendo o seu tempo. Muito pelo contrário, você está remindo o seu tempo, tá? Então, você e eu precisamos gastar tempo naquilo que realmente tem valor, que é a palavra do Senhor, cuidar dos irmãos, pregar o evangelho, amém? Quando nós estamos envolvidas com as coisas do reino, nós estamos vivendo nesse reino, amém? Que todas nós possamos perseverar em buscar o Senhor até o fim. É isso aí. E nós estamos aqui vencendo um dia de cada vez, graças a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa semana que nós estamos iniciando aqui. Que o Senhor seja com toda a nossa equipe, que também seja com todas as nossas ouvintes, amigas, irmãs em Cristo.
que todos os dias estão buscando o Senhor também, em oração, na leitura bíblica, também cuidando dos irmãos, dos seus afazeres domésticos, outros trabalham fora, e o Senhor tem sustentado cada uma de nós. Nós pedimos a sua bênção, que jorre sobre nós a vida que está na tua palavra, e que não falte para nenhuma das irmãs o pão nosso de cada dia, como o Senhor nos ensinou a orar. Nós queremos pedir que não falte o pão de cada dia e que o Senhor também nos livre do mal, pois o reino é teu. Vem, Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Nós amamos a sua vinda. Vem, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, vamos iniciar a nossa leitura bíblica de hoje com 1 Reis, capítulo 7. Vamos lá. O Palácio de Salomão, capítulo 7, versículo 1. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluir. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiros de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma na frente de outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas estas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora. E isto desde os alicerces até as beiras do teto e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Hirão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros. E um fio de 5,40 metros era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metro de altura. Perto do bojo
Próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das duas colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O mar de fundição. Irão fez também o mar de fundição redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Outros utensílios para o templo, versículo 27. Irão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Os suportes eram do seguinte modo. Tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda, como a obra de um pedestal, e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela haviam entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Irão também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam cerca de 800 litros e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém, o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Irão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias,
Todos esses utensílios que Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios, também de ouro. Também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Recomendo que você consiga um tempo de qualidade para que você leia novamente o capítulo 7. Você vai conseguir visualizar quão magnífico foi essa construção, tá certo? Muitos detalhes, muita riqueza, tudo feito com muito capricho, né? E atendendo todas as necessidades aí de um império tão grande quanto o do rei Salomão, certo? Ficamos por aqui. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 128, Provérbios, capítulo 16, versículos 31 ao 33, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 30 ao 53. Começando com Salmos. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Amém. Paz sobre Israel. Agora, Provérbios, capítulo 16, versículos 31 ao 33. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. É verdade. 33. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 30. Vamos continuar no capítulo 7, que fala da defesa de Estevão. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para livrá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito.
a este Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. No seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refinã, o deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com José, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não a guardaram. Amém. Ainda vamos terminar a defesa de Estevão, capítulo 7, amanhã, se Deus quiser. Amanhã vamos ler a morte de Estevão e o início do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Amanhã retornaremos, se assim o Senhor nos permitir, com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Como destruir as ofensas. Recebam com carinho Taíka Saleb. É muito difícil conviver com uma pessoa sem nunca ofendê-la, especialmente no tocante ao relacionamento conjugal. Por estarmos muito próximos um do outro e termos personalidades e pontos de vista diferentes, é muito fácil ofender-nos mutuamente.
Porém, se as ofensas não forem tratadas, elas se acumularão até se tornarem uma barreira, tão alta como uma montanha. Ofender ao cônjuge ou sentir-se ofendido por alguma coisa que ele fez ou falou não é algo sem importância e deve ser resolvido quanto antes. Na conhecida oração do Pai Nosso, somos ensinados pelo Senhor a pedir perdão pelas nossas dívidas e a perdoar aos nossos devedores. Pedir perdão e perdoar são dois eficientes, explosivos, para destruir as barreiras que surgem no casamento. Mas para detoná-los, precisamos que o Senhor nos dê graça. Se ofendemos a pessoa amada, precisamos ir a ela, arrependidos, e pedir-lhe perdão. Se fomos ofendidos, precisamos graça ao Senhor, pedir essa graça para perdoá-la de todo o coração e não mais usar aquele assunto como base para discussões. Nas duas situações, precisamos aproximar-nos de Deus, pois por sermos orgulhosos, dificilmente reconhecemos nossos erros e por isso necessitamos mais da luz divina, onde tudo é exposto. No casamento, à medida que o tempo passa, tornamo-nos muito exigentes, tendo em função disso dificuldade em perdoar. Mas qual de nós já não cometeu os mesmos erros várias vezes e foi por Deus perdoado todas as vezes em que se arrependeu? Por isso, Jesus disse: se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, não se justifique, peça perdão, não guarde as ofensas recebidas, perdoe. Ó Senhor Jesus, Senhor, dá-nos um coração sensível, maleável, um coração de arrependimento, de confessar nossos pecados, de tratar com cada situação diante do Senhor e assim quebrar todas as barreiras que possam haver entre nós. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Como espelho, vou te refletir.
você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe a vocês, as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que me concede, por morrer na cruz, salvar nossos pecados, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, perdoa nossas falhas. Vai diante o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros. Acampe seus anjos nos lugares onde há guerras, nas enchentes. Vai diante, Senhor, as famílias do Rio Grande do Sul. Acampe seus anjos naquele lugar, Senhor. Proteja todas as famílias, os animais. Ó Senhor Jesus. Todas as irmãs, todos os ouvintes, suas casas, a saúde, os casamentos, seus filhos, seus familiares, seus inventários. Ó Senhor Jesus, na cidade de Caetité, região e municípios, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes, todas as crianças, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos moradores de rua, todas as pessoas desamparadas, todas que estão desabrigadas, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todos os postos de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde. Ó Senhor Jesus, todas as UTI, todas as CTI. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, vai adiante, Senhor. Todas as pessoas que estão internadas, todas que estão entubadas, estão isoladas, todos que estão na fila de um transplante, todos que fizeram cirurgia, todos que vão fazer cirurgia, que estão na fila de espera, todos que estão acamados em casa. Abençoa todos que estão com problema na família, uma dificuldade. Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão na linha de frente, todos os bombeiros, todos os militares. Ó Senhor Jesus, abençoa minha família, abençoa minha casa, meus filhos, meu pão de cada dia. Obrigado pelas orações, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Para estar aqui. Sou sábia, sou má.